Boa noite. A gente está aqui hoje para mais uma live na Infância Arte. Essa live, em princípio, estava programada para a semana passada, né? Uma conversa com a Giovana sobre o movimento livre na abordagem Pickler, né? Mas por um probleminha pessoal, a gente teve que adiar a conversa com ela para hoje. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa conversa. Ainda não vi Giovana entrar, deixa eu ver se ela já está por aqui. Ainda não, dá só o tempinho para Giovana entrar. Entrou, vou chamar a Giovana. Olá. Olá, tudo bem? Boa noite, você de novo Boa aqui com a noite. gente. Né, já tivemos uma Sim, primeira live por aqui com você para falar de autonomia, né? isso. E Uhum. aí essa que a gente teve que reprogramar da semana passada para hoje. É, Então, bom, Giovana Olivieri, Giovana trabalha com a gente na Infância Arte, né? Giovana é contadora de histórias, tem uma formação aí, a formação na abordagem Pickler, formação em psicomotricidade, em arte, né? E hoje a uhum. Giovana vai conversar com a gente um pouquinho mais sobre a questão do movimento livre na abordagem Pickler. Então, Giovana, você já sabe Isso. que a palavra é sua, você vai trazendo os fios aí da conversa e eu vou acompanhando aqui os comentários, as perguntas, tá bom? Uhum. Hoje eu Obrigada estou por. num cenário diferente, que eu estou no meio do mato, então se fugir para o mato para Tá poder certo. soltar as crianças um pouquinho, porque estava todo mundo preso dentro do apartamento. E aí, Pois é. se por acaso tiver alguma oscilação de som, de internet, aí vai me avisando, mas aqui costuma ser bem legalzinho, assim, não vai ter problema, não, eu Tá acho. ótimo. É, vamos começar então essa conversa. Posso começar respondendo a pergunta? Se os bebês Pode. brincam sozinhos, Brinca que é uma sozinho. grande provocação, né? A gente fez uma provocação, uma brincadeira, mas que é uma provocação que a gente sempre faz. Se os bebês brincam sozinhos, sim. A resposta é sim, os bebês brincam sozinhos. Aliás, eles precisam brincar sozinhos, eles merecem brincar sozinhos. Então, essa é a minha resposta, assim. E essa minha resposta vem do trabalho que eu faço, né, que eu acredito, na formação que eu escolhi para seguir no trabalho com os bebês, que é uma formação, uma abordagem chamada abordagem Pickler, que a gente conversou da última vez aqui, e é um trabalho que eu faço no Infância Arte, onde a gente tem um ambiente preparado para receber esses bebês. Então, a nossa conversa acho que tem que começar por essa provocação dessa pergunta, se os bebês Giovana, brincam. só Sim. rapidinho. A gente está te ouvindo bem, mas a tua imagem está congelada. Mas a gente Tá está te ouvindo. congelada? A imagem tá, mas a Uhum. gente está te ouvindo. Eu, pelo menos, estou ouvindo. O pessoal está colocando aqui a imagem congelada, mas vocês estão ouvindo a Giovana? Porque eu estou ouvindo. A imagem está congelada, mas a voz está vindo. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui um pouquinho o lugar. Aqui tá tudo bem para mim na internet. Vamos ver se volta já. Voltou? Não. É, a sua imagem não. A voz tá. A voz tá ótima, mas a imagem tá congelada. Poxa. Sim, tá. Pronto, agora não sei. Deixa eu ver. Bom, eu vou falando, porque eu acho que de repente a imagem volta, né? Porque aqui é. Que chato, porque tá tudo bem aqui na internet. Vamos ver se volta. É, então, a abordagem Pickler, ela
parte de uma relação com o bebê Giovana, só que... rapidinho. A Carla está sugerindo de Aham. repente, você sair e eu te Ah, chamo de posso novo. sair e entrar Você de quer novo. ficar? É, isso costuma funcionar, costuma funcionar. Vamos É, fazer isso então. tá bom. Vamos ver se agora a Giovana volta com a imagem. Que o som tá bom. Vamos ver a imagem. Enquanto isso, vou dando boa noite aqui. Eugênio está por aqui. Agora a gente está te vendo, Giovana. Ah, que bom. Tá Então tá. ótimo. Então vai lá. Então vamos recomeçar. A gente estava conversando sobre o nosso título dessa conversa que a gente escolheu, essa provocação que a gente fez, se os bebês brincam sozinhos, e a minha resposta é que sim, eles brincam sozinhos, e essa resposta vem desse trabalho, dessa linha de trabalho que eu escolhi para fazer com os bebês, para seguir, é uma abordagem de estudo e trabalho com a primeiríssima infância, que a gente chama, né, de 0 a 3 anos, um olhar muito específico para essa faixa etária, essa fase de desenvolvimento que a gente chama. Então, por que a gente fala que sim, que eles brincam sozinhos? Assim? Porque a gente cuida do ambiente, a gente prepara um ambiente para que esse bebê possa experimentar o seu corpo. Na verdade, eles não brincam, né? Eles têm projetos muito importantes. Eles ficam muito focados, eles ficam muito concentrados e às vezes a gente, por não entender do que eles estão fazendo, por não considerar o que eles estão fazendo, porque nós somos adultos, acabamos interrompendo esses projetos que são muito valiosos para o desenvolvimento desse bebê. Nessa tentativa e erro, nessa pesquisa motora que eles fazem com o corpo deles, que eles vão adquirindo as posturas e adquirindo esse movimento livre que a gente fala. E é só através disso que ele consegue, então, ter suas atitudes mais para frente, suas ações, suas escolhas, suas atitudes, de forma firme, seu equilíbrio, a sua parte motora firme, porque eles tentaram, porque eles tiveram essa experiência. Então, a gente precisa deixar que eles tenham essa experiência. E até na parte lúdica, se por acaso a criança está brincando e está tentando colocar uma argola, hoje no grupo de estudos, eu estou citando esse exemplo, porque no grupo de estudos a gente observou uma criança tentando colocar uma argola colorida naquele brinquedo simples que a gente sabe que eles vão colocando, aquela torre. O vídeo tinha 3 minutos e 12. Ela tentando e não conseguindo colocar, ela tentava, ela virava argola, ela tentava de novo, ela virava o brinquedo, mexia, sacudia para ver se tinha um som, comparava uma argola com a outra, por que não estava entrando, sabe? E ela estava tentando, mas o que a gente faz? A gente vai lá e ajuda, né? Porque a gente está vendo que a criança está tentando fazer aquilo, então a gente vai lá, pega na mão dela e bota, porque a gente quer ensinar, e a gente quer ajudar. Mas é justamente nessa experiência que ela tem do brincar livre, com essa concentração, com esse objetivo, que ela vai conseguir, que ela vai entender como é que funciona aquele objeto, aquele brinquedo. Né? E ela também está brincando, essa comparação que ela faz, essa pesquisa que ela está fazendo, também não deixa de ser uma brincadeira, porque a gente fala que a criança não brinca, né? Ela vive aquilo com realidade. Então, nessa tentativa, e quando ela consegue, ela olha e compartilha aquela conquista, né? E até a pessoa que estava conduzindo a imagem falou assim, talvez ela esteja esperando um parabéns, e então a gente falou, não, ela não está esperando um parabéns, ela só está compartilhando a conquista. Aquilo não é uma premiação que ela precisa compartilhar. Então, ela busca o olhar, ela olha, conseguir, né? Vamos para o próximo. Mas se a gente vendo que ela conseguiu, né? Então a gente, nessa abordagem de trabalho, a gente valoriza muito essa condução da criança, a criança como protagonista, que a gente fala, que é a criança dar esse primeiro passo, mostrar pra gente o que ela está desejando fazer, o que ela quer fazer, o que ela espera quando ela entra naquela sala, naquele ambiente. Não é a gente que vai conduzi-la,
A gente na Infanciarte, para explicar melhor para todo mundo que está aqui, na Infanciarte a gente tem uma sala preparada para receber esses bebês. Uma parte da sala tem alguns objetos transformáveis, que a gente fala, que são objetos de pesos diferentes, texturas, cores, material diferente, um material diferente do outro, um material mais frio, um material mais quente. Então, eles ficam disponíveis para as crianças que chegam. E numa parte que é mais de desenvolvimento motor, né, de pesquisa motora, de incentivo motor, que tem um túnel, tem uma rampa, tem uma escadinha, tudo bem de acordo com a fase nessa fase de desenvolvimento, que a gente fala de 0 a 3 anos. O bebê a gente considera de 0 a 2, quando a gente fala de bebê, né, a gente fala de 0 a 2 anos. Então, tudo tem uma altura muito considerada, que eles não podem estar em perigo, porque senão a gente vai ter que intervir muito, e aí isso pode acabar atrapalhando esse projeto que eles têm na hora do brincar. Então, as quinas, o tipo de material que é feito, todo esse aparato que a gente tem na sala, é uma madeira pensada para esse bebê. Então, isso tudo faz com que eles se sintam seguros. E o nosso olhar, o nosso acompanhamento, a gente está sempre por perto para que eles se sintam seguros também, dentro do que eles têm vontade de fazer, e a nossa observação. O que eles estão fazendo, onde eles precisam de ajuda. Quando a gente fala ajuda, não é interromper o que eles estão fazendo, mas talvez oferecer algo mais, para que eles possam ir além, dentro do desejo deles. Então, a gente trabalha desde bebês bem bebezinhos, né, que a gente prepara aquele ambiente onde o chão é firme, porque ele pode experimentar o seu corpo, as posturas, alguns objetos que possam estar por perto para ele explorar, né? Primeiro um tecido, depois vem uma argola, que tem, né, tem muitos, a gente fala de muitas coisas, assim, dos objetos tem muita valia para o bebê, né? O tecido porque pode cair por cima dele, se machucar, e ele pode brincar de várias formas. A argola tem essa parte, o circular para o bebê, pode segurar. E a forma circular para o bebê é uma forma muito reconhecida para ele. Então, tem o olhar, tem o peito da mãe, então, assim, tem o rosto, tudo, a forma circular é uma forma muito conhecida para o bebê. Então, a gente oferece, isso fica bem à disposição desse bebê, na verdade, para que ele possa ir aos pouquinhos, explorando da maneira dele, como ele está com vontade de fazer, e a gente está ali pronto para ajudá-lo quando ele precisa, né? Quer falar alguma coisa para a gente contar? Por enquanto, aqui ainda não rolou pergunta. Uhum. Eu acho hoje que também, né? Pode falar. Fala. Pode falar. Não, eu acho que de repente você trazer, né, a questão do movimento livre, da conquista, né, das posturas, dos movimentos, como isso é importante, né? Ontem a gente começou, né, a nova turma do curso de bebês aqui, e aí a gente tem, além de professores, né, é bem interessante porque a gente está tendo uma procura de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais que estão querendo, né, entender o bebê, e aí teve essa questão, assim, né, porque é uma área que tem muita coisa da estimulação, né, tem uma recomendação aí de pediatras, tudo, de coloca o bebê de barriguinha para baixo para fortalecer o pescoço. Então, acho que nesse panorama aí da motricidade livre dentro da abordagem, acho que também vale a pena se trazer esses fios aí, né? Da liberdade de movimento para o bebê, quanto isso é importante para que ele siga, né, o desenvolvimento motor. Então, acho que vale a pena você falar sobre isso. Ontem no curso apareceu essa questão, né? Então, a gente sabe que a gente tem muitas práticas, né, de colocar as crianças em algumas posições. Claro, a fala médica tem um peso muito grande, né? E a gente depois entende de onde vem essa fala. Bom, eu vou começar explicando quem foi M. Pickler, para a gente tentar. Para você, aí você se organiza aí, porque acabou de chegar uma pergunta que, assim, diante disso que você falou sobre os bebês, os professores planejam o dia? Como é o planejamento? Trabalho com os bebês. Muito. Chegou essa pergunta aqui agora.
Na verdade, esse é o grande trabalho do educador de bebês, né? Planejar o dia desse bebê. Eles têm uma rotina muito bem desenhada, porque a rotina a gente entende como um assegurador, traz uma segurança muito grande para o bebê, uma rotina muito bem estruturada. Então, rotina, quando a gente fala, são os tempos do bebê dentro do nosso momento com ele. São tempos que variam entre os cuidados e o brincar. Né? Os cuidados são os tempos que a gente gasta com o bebê, que a gente investe no bebê, com a troca de fralda, a alimentação e o sono. Fora isso, a gente tem o horário do brincar livre. Então, a gente vai cuidar dessa rotina e cuidar desse ambiente. Esse é o nosso grande trabalho. Essa rotina, ela é muito estruturada, porque a nossa abordagem de trabalho com bebês, ela é focada muito individualmente. A gente pensa cada bebê, porque cada bebê é único. Então, isso na escola, né? Eu estou explicando, porque perguntaram sobre o professor, né? Isso. Eu imagino que seja dentro de um ambiente escolar. Então, o que a gente faz? Assim, a gente pensa muito individualmente. Então, a hora da alimentação desse bebê e a hora do sono é considerada também individualmente. Ou seja, vai ser alimentado aquele bebê que precisa ser alimentado antes do grupo, vai dormir aquele bebê que ou dormiu mal, ou ele precisa realmente de um soninho mais cedo. Então, como é que a gente faz? A gente tem um contato com a família muito grande, é um trabalho de uma relação com a família muito intensa. A gente trabalha em subgrupos, dentro de um grupo grande, a gente trabalha em subgrupos com os educadores, ou seja, eu cuido sempre do mesmo subgrupo das crianças para facilitar o trabalho, para facilitar esse contato, para que eu conheça melhor aquela criança na hora de entregar para os pais ou para recebê-lo. Então, eu recebo ele individualmente, converso com essa família de como foi a noite, como é que ele está se sentindo, para entender como é que vai ser o dia dele, para ter uma dica de como vai ser o dia dele, para entender até esse horário desse sono, horário dessa alimentação. Então, isso tudo entra no meu planejamento do dia. Fora esses momentos de cuidado, a gente tem o momento do brincar livre, que é o momento que eles estão se descobrindo. É o momento que eles estão em relação, ou eles estão se descobrindo com o próprio corpo. É o momento que eu vou preparar o ambiente para eles. Então, nosso trabalho é muito antes deles chegarem, a gente trabalha muito antes do bebê chegar até a gente. Quando o bebê chega, a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente pensou para ele naquele dia. O ambiente preparado, a alimentação, o sono e os momentos de cuidado, que é a hora que a gente reforça o nosso vínculo, porque é a hora que eles estão fora do grupo, é a hora do nosso contato individual com aquele bebê. Então é ali que a gente vai conversar muito com ele, que a gente vai ter um ritmo de cuidado muito particular, é um diálogo tônico que a gente tem um com o outro, então é algo muito pensado, muito trabalhado, para que seja sempre no mesmo ritmo, para que ele tenha uma segurança do que está acontecendo. É nesse reforço de vínculo que ele se sente mais seguro, encorajado para brincar melhor na hora que ele está no brincar livre, na hora que ele está explorando o seu corpo e os objetos na sala de aula ou fora dela, no ambiente livre. Essa é a minha resposta para essa pergunta. Mas aí, então, explicando sobre essa abordagem desde o princípio, até para a gente entender como a gente chega na motricidade livre e sobre esse brincar do bebê, como é que a gente olha esse brincar desse bebê, a Amy Pickler, deixa eu explicar quem foi a Amy Pickler, ela foi uma pediatra. O início de seu trabalho foi junto com famílias na prevenção, são famílias que tinham bebês, ela trabalhava na prevenção, foi os 10 primeiros anos da vida dela, profissional, ela cuidava de famílias que tinham bebês, né, mães grávidas e recém-paridas com os bebês, ela trabalhava muito essa prevenção, esse olhar desses adultos, para que as crianças fossem menos marionetes, que eles usam, né, esse termo, que os adultos ficassem mais como observadores do desenvolvimento, fizessem anotações, fizessem
perguntas para ela, e ela acompanhava aquela família no desenvolvimento daquela criança. No final desses 10 anos foi feito um livro muito bacana, e a grande descoberta de Amy Pickler foi que a criança, o bebê, todos os bebês, sem exceção, têm um planejamento genético de construção de motricidade, né? Que todos eles têm um mapa que eles vão seguir dentro do desenvolvimento que ele tem a fazer. Então, esse foi o grande olhar dela. E ela começou a perceber isso que a gente fala até hoje, de colocar o bebê, isso, né, virado de barriga para baixo, por exemplo, para reforçar a musculatura, botar sentado porque precisa comer sentado, isso aqui que tem que olhar para um lado, que tem que olhar para todos os estímulos que se faziam com bebês, né? Por que não deixavam o bebê se movimentar, experimentar o seu corpo, ganhar tônus, porque a experiência que o bebê tem, ele vai ganhando tônus, né? A cada postura que ele vai alcançando é um reforço para a próxima, é um reforço para chegar em pé, para ficar em pé, para poder caminhar. Então, ela se questionava por que as pessoas não faziam aquilo, por que estavam fazendo aquilo. E aí ela começou a ver que nos manuais indicavam como teste, né, neurológico, esses tipos de estímulos. Então começaram a adotar, os pais começaram a adotar, mas assim, a gente não precisa fazer teste neurológico com um bebê saudável, né, se ele está dentro de um caminho saudável de desenvolvimento. Então ela falava assim, então os manuais foram replicando isso, os pais começaram a adotar esses tipos de estímulos, mas eram testes que se faziam para bebês com que davam alguma dica de algum problema, ou que tinham um atraso de desenvolvimento, então se faziam esses testes, então ela começou a perceber que as pessoas começaram a fazer por conta própria. Então, é isso, adotar alguns estímulos para forçar o bebê a habilidades precoces, que eles às vezes não estão preparados, mas que os pais acabam achando muito importante que eles tenham, né? Então acabam estimulando e fazendo com que eles... E ela foi contra tudo isso, né? Batendo nessa tecla de que o bebê é capaz. Essa é uma palavra que a gente usa muito, né? Eles são capazes, eles já são. Eles não vão vir a ser um indivíduo, né? De um sujeito. Eles já são. Então, eles são muito capazes e eles podem desenvolver suas funções autônomas desde recém-nascido, então a gente pode desde sempre estimulá-los de forma autônoma, que eles encontrem sua melhor posição, reforcem suas conquistas dentro do nosso olhar. Quando o Amy Pickler, então, isso aconteceu, ela vivia em Budapeste, então lá foi cuidar de um abrigo, foi convidada a cuidar de um abrigo na rua Locks, por isso a gente fala muito de Pickler Locks, a gente escuta muito esse termo também, porque existia esse abrigo, existe até hoje esse abrigo, mas ele agora já não é mais um abrigo, e nesse pós-guerra era onde as crianças que perdiam os pais iam parar, e ela começou a perceber que os bebês lá nesse abrigo, eles eram muito bem cuidados, né? Todos estavam sempre muito banhados, muito arrumadinhos, muito bem cuidados, porém os cuidados eram muito automáticos. E a gente sabe que o cuidado automático ele é tão prejudicial quanto a falta de cuidado, né? O bebê ele não é visto. A gente vê os vídeos assim, são vídeos chocantes, porque as enfermeiras têm toda aquela habilidade com o bebê, veste muito rápido, troca muito rápido, dá aquele banho e tal, e botava ele num berço, que eram vários berços assim em sequência, não eram berços individuais, ou seja, eram iguais, todos iguais, com a mesma cor, tudo igual. Então, não tinha esse olhar individualizado para o bebê, não tinha olhar nem para o bebê, né? Muito menos individualizado. Então, o bebê... um vídeo que a gente assiste lá, o bebê fica se balançando como se ele estivesse se ninando, né? Vários bebês ficam se ninando porque estava faltando para eles esse afeto, né? Esse olhar, essa troca de olhar, que a gente fala que é muito importante para o bebê, que a primeira comunicação do bebê é o olhar, antes mesmo da linguagem verbal.
Então, faltava esse afeto, e aí os bebês acabavam morrendo psiquicamente, como a gente falava, né? Eles iam perdendo a vida, a gente olhar, quando olha os vídeos, a gente ia vendo que no olhar da criança ela estava murchando, e por conta da falta desse afeto, desse vínculo, que mesmo no abrigo é importante que se tivesse. E aí, então, a Amy Pickler, quando assumiu, ela trocou todo esse corpo de profissionais, trazendo enfermeiras novas e fazendo um protocolo de conduta para que na hora desse contato individual com a criança se sentisse realmente cuidada. Então havia troca de olhar, havia muita conversa, porque era um reforço de vínculo, e é um vínculo que a gente fala que é muito diferente de um apego, que como a criança, a gente tem muito esse olhar para o desenvolvimento autônomo da criança, a gente não pode pensar num vínculo de apego afetivo, de dependência, né? Que a gente, infelizmente, a gente constrói com muita facilidade para a criança, né? A gente reforça isso o tempo todo, ou porque a nossa criança interior é carente, ou porque nós assumimos um papel de trabalho que eu preciso que aquela criança dependa de mim porque meu trabalho está em jogo. Então, assim, são várias pegadinhas que a gente acaba caindo para reforçar um vínculo de apego dependente. Então, a gente luta muito contra isso, porque esse vínculo de apego dependente atrapalha a atividade autônoma da criança. Ela está sempre esperando a aprovação desse adulto, ela está sempre esperando que esse adulto ajude ela a escolher, e isso ela vai levar para a vida inteira. Ela vai chegar mais para frente e vai continuar buscando uma dependência, uma ajuda para questões criativas que a vida exige da gente, ou questões de vida mesmo, né? Então, a gente luta muito contra esse apego dependente, né? Esse vínculo que a gente fala que é um apego. Então, lá em Loxi, né, que agora é uma escola, do outro dia eu estava vendo um vídeo, e uma menina muito novinha, que está lá há um ano mais ou menos, fizeram uma entrevista com ela é a educadora da casa, e ela fala assim, aqui é muito difícil, porque o protocolo é muito rígido, a gente tudo tem que seguir, assim, as normas são muito rígidas, mas o que para você é mais difícil? Eu não posso beijar e abraçar, porque a gente tem isso com o bebê, né, a gente quer abraçar, quer beijar, ainda que não possa, né? Claro que isso vem de forma muito natural, e quando acontece, é a forma natural, mas a gente não invade o corpo do bebê. Isso é uma coisa diferente da gente abraçar e beijar. Não é que a gente não abraça, não beija, mas a gente não invade esse corpo. Então, quando a gente fala não invade, a gente não... a forma radical do invadir é essa do que bonitinho, que fofinho, que a gente chega pro bebê. Mas você, quando vê uma criança, liga a mangueira para dar banho em todo mundo, vai todo mundo para a água, não sei o que, você vai lá e tira a roupa daquela criança, você mal conhece, mal tem um vínculo, a criança paralisa, aquilo também é uma invasão, a gente nem percebe, porque, mas eu vou trocar a roupa dela, porque ela vai entrar na água. A gente tem um trabalho muito delicado, a gente tem um trabalho de muito respeito ao corpo do bebê, ao respeito a essa criança. Então, isso é construído no dia a dia, né? E a gente vai construindo desde desse olhar que a gente tem para quando ele tem meses. Na hora que ele vai brincar, na hora que ele está concentrado com o corpo dele, a gente precisa deixá-lo fazer o que ele tem a fazer, os seus projetos, executar os seus projetos, a gente confia nele, a gente tem um grande trabalho de confiança, até quando a gente precisa se deslocar no espaço, se aquele bebê chora, se existe um elo, se existe uma confiança real, quando ele chora, o choro não é insuportável para mim, porque ele chora, eu sei, como eu conheço muito bem, como eu confio nele, porque é uma confiança mútua, eu confio que até onde ele vai suportar aquele choro, e ele chora e ele confia em mim, porque ele sabe que eu vou atendê-lo. Então, quando essa construção de vínculo, com a base na confiança, acontece de forma real, tudo caminha naquele dia, né? Inclusive quando ele precisa de ajuda e chora por isso. A gente tem, então,
esse trabalho bem pautado na confiança, nessa segurança construída, nesse vínculo que a gente vai reforçando no dia a dia, nessa rotina muito bem pensada, estruturada, e nesse ambiente que a gente prepara para o bebê brincar. Você falou um pouco, mas tem uma questão aqui, como pode orientar os pais nesse processo, né? Porque muitos não têm essa visão, né? Que a gente Claro, está falando claro. aqui. E também um comentário de que no planejamento o professor, além de organizar os espaços, né? Assim, a rotina, os espaços tem a questão da seleção dos materiais, né? De acordo com o que a gente observa de interesse de cada criança, né? Nesses seus projetos, né? No que elas estão ali. Se você puder falar um pouquinho disso, né? Porque a gente tem uma ideia, às vezes, muito de que cada dia o espaço tem que estar de um jeito diferente, né? Como se uma novidade Tem. diária é que fosse importante para as crianças e, na verdade, não é isso, É o né? Dessa contrário. maneira, É o não é isso. contrário. Então, se você puder falar um pouquinho disso, eu acho importante também. Sim. Primeiro eu vou falar dos pais. Primeiro, assim, os pais são pais, né? A gente até quando é educadora, a gente também, quando é pai e mãe, a gente sabe É que é uma história. diferente, né? Então, assim, todas as mães, eu tinha uma professora que falava isso, psicóloga, ela falava assim, todas as mães estão. Ninguém uma mãe é culpada, tá todo mundo bem, tá todo mundo. Não vai ter problema, ninguém uma mãe é castigar, não pode ser, porque nós somos mães, né? Então a gente faz o melhor possível, claro. Por outro lado, os bebês, ele- a gente fala de bebê, a gente estuda bebê há muito pouco tempo, sabe? A gente conhece muito pouco de bebê. Na verdade, assim, a infância é uma coisa muito nova, a educação infantil, então, mais ainda, a gente ainda está caminhando, assim, muito para o que a gente espera, e os bebês ainda mais, né? Então, conto uma história que é uma metáfora, eu falo que é uma metáfora da vida, um lugar que eu trabalhava com a abordagem, então eu trabalhava com berçário, né, os pequenininhos, e a gente estava numa fase que eles, assim, tinha o grupo dos pequenininhos que ainda estavam engatinhando e tal, os que já estavam andando, caminhando, bem pequenininhos, né, um ano e pouquinho. E eles já estavam começando a tentar encher o copo de água naquele bebedouro, no bebedouro que tinha na sala, e já estavam, e a gente estava lá com eles, esperando, vendo né, alguns são mais corajosos, outros demoram mais um pouquinho, e a gente observando cada um. Aí o que aconteceu? O bebedouro do grupo maior, dos maiores de 3 anos, de 4 anos, quebrou. Quebrou uma partezinha, assim, que atrapalhava colocar água, e só os adultos conseguiam colocar água com facilidade. O que fizeram? Trocaram, tiraram o nosso bebedouro que estava bonitinho, direitinho, botaram para os grandes e colocaram o bebedouro dos grandes para nossa sala. Porque bebê, gente, bebê, entendeu? Bebê é isso aí. Eu falei, gente, essa metáfora do bebedouro é a metáfora do berçário brasileiro, que a gente luta para que seja olhado, para que seja respeitado, para que seja entendido, para que seja visto como capaz, e, no entanto, é o que sobra. A gente tem que mudar muito a nossa realidade, né? De importância para os bebês, os educadores, a mesma coisa, faltou, pega a educadora mais que a formação, mas ela é mãe, né? É porque ela é mãe, ela é muito cuidadosa com os bebês, bota ela lá com os bebês, bota ela no berçário, por que não cuidar dessa educadora também, para cuidar desses bebês de forma profissional, de forma diferenciada, né? E não aqui está a formação, precisando de uma formação, mas ela é muito boazinha, a gente não quer deixá-la, a gente coloca elas com os bebês. Então, os bebês, eles ainda estão sendo vistos agora, assim, sabe? A gente está começando a falar de bebês, começando a estudar bebês e observá-los e olhá-los assim, dessa forma, de forma respeitosa e capaz, como um sujeito, né? Já um sujeito, não um sujeito em construção. Então é tudo muito novo mesmo. A gente tem um trabalho grande aí, formação, e com os pais, nessa abordagem, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com os pais dentro da sala, com a gente. Eles vêm, eles entram com os bebês, e a gente explica como é que é o nosso trabalho, e a gente fica o tempo todo pontuando, comentando com eles como é que é o nosso trabalho, como é que é
a nossa maneira de atuar com os bebês, que a gente não precisa ensiná-los o tempo todo, a gente pode ficar no lugar de observador, e quando a gente observa sabendo que a gente está observando, a gente também leva segurança para esse bebê poder ir além, a gente deixa com que parta dele a iniciativa para a brincadeira, se ele quer brincar daquele jeito, com aquele objeto, tudo bem, né? Então a gente deixa que esse bebê, a gente fica mais em silêncio, como um observador, porque o que acontece? A gente cria uma expectativa muito grande para aquele bebê. Né? A gente hoje tem muitos canais de informação, a gente tem convívio muito grande com outros bebês, hoje os bebês já saem, já tem uma rotina de convivência desde muito cedo, então há uma comparação muito grande, o que é natural, né? Os pais comparam muito a fase do desenvolvimento de cada bebê, e a gente sabe que cada bebê é único. A gente, quando tem mais filhos, a gente sabe disso, nós somos né, a mesma mãe, nós temos o mesmo ambiente, às vezes para os 2 filhos, e eles são únicos. Então, existe essa comparação, existem esses canais de informação, né, muitas coisas ao mesmo tempo, e claro, os pais ficam perdidos sobre o que observar, o que atuar. E a gente pede, então, que, junto com a gente, com os educadores, eles fiquem nesse papel de observador, analisem como a criança está se comportando, e uma coisa diferente é olhar o que a criança é capaz de fazer, o que ela já está fazendo, não olhar do que ela não está fazendo, do que ela não conseguiu fazer, porque isso é muito comum para a gente também, muito comum dentro do ambiente escolar, o que ela não alcançou, que ela ainda vai alcançar, mas espera aí, vamos olhar o que ela está fazendo, o que ela está alcançando, o que ela gosta de fazer, quem é aquela criança, porque é no brincar que ela vai dizer para a gente quem ela é, o que ela está fazendo, o que ela gosta de fazer, então, e também é pelo brincar que ela vai dar toda a pista de como está sendo esse vínculo, construído esse vínculo, né? Como se esse vínculo está realmente seguro para que ela seja autônoma nas suas atitudes. Isso. A outra pergunta sobre o material, a escolha do material. Isso. Bom, com os bebês a gente cuida muito do ambiente, né? É importante muito que eles estejam no chão. O chão precisa ser firme, ao contrário do que as pessoas pensam, que o chão tem que ser fofinho, ou tem que ser um chão que o bebê não machuque. Não, o bebê tem que estar desde muito cedo num chão firme, porque é no chão que ele vai experimentar as posturas, que ele vai alcançando outras posturas, até alcançar, ficar de pé e ter o movimento. E todo movimento, toda vez que ele tiver que se movimentar, ele tem um chão firme para dar esse apoio que ele precisa para então ir para a próxima postura ou para experimentar novas posturas e tal. Então, é importante que seja um chão firme. Sobre os objetos que a gente vai colocar para ele, a gente não precisa de muitos objetos, a gente vai oferecendo aos poucos. Esses objetos, eles precisam ser, primeiro de tudo, não oferecer perigo, porque senão a gente vai ter aquilo, a gente vai ter que intervir toda hora nesse brincar da criança, que é um projeto, ela tem um projeto, um planejamento muito, muito forte, a gente percebe isso. Então, é importante que esses objetos não ofereçam perigo. E a gente fala que objetos, assim, como é que eu posso falar? Porque a linguagem técnica, estou tentando fugir da linguagem técnica, objetos simples, que eles possam explorar do cotidiano, exatamente, do cotidiano. Então, eles possam explorar de acordo com isso, com a forma, com o peso, com tamanhos diferentes, pesos diferentes, cores diferentes, texturas diferentes e materiais mesmo, assim, madeira, o alumínio, que é frio, a madeira que é quente, um tecido que é mais levinho, tudo que puder dar de forma diferente para esse bebê brincar, objetos mesmo do cotidiano, é importante. Por quê? Porque o bebê, ele pesquisa o tempo todo, ele compara o tempo todo. Então, esses objetos é muito bacana, porque além de ele poder inventar brincadeiras mais tarde com esses objetos, quando ele já começa a dar intenção,
Antes disso, ele começa a explorar esse tipo de material. O barulho que faz quando cai no chão, onde encaixa, o que dá para encaixar um no outro, esconder, aparecer. Então, assim, são objetos do nosso dia a dia que eu recomendaria, sabe? A gente costuma dizer, né? Vai para a cozinha que você vai achar coisa para oferecer para o Vai bebê, para né? cozinha, Uma bacia, panela, uma peneira, bacia, pote, coador, peneira, não é? A cozinha tem isso, material para a pote gente com oferecer tampa. para a exploração dos bebês, né? Só comenta um pouquinho, Giovana, isso que eu tinha trazido, assim, dessa ideia de que a cada dia o espaço tem que ser uma coisa nova, né? É Quando, na verdade. verdade, a gente tenta manter, né, de acordo com o interesse e essa mudança ela vai acontecendo gradualmente com um elemento ou outro, né? Acho que é importante falar isso também, né? O que acontece? O ambiente que recebe esse bebê, ele é um ambiente que vai ser explorado por esse bebê. E esse bebê, como ele tem um tempinho muito particular de exploração desse ambiente, isso ocorre de forma bem gradual. Muitos bebês demoram muitos dias para conquistar a subida na rampa, demoram meses para entrar no túnel, demoram um grande tempo para conseguir fechar uma portinha pequenininha que a gente tem de madeira que fecha o trinco. Então, cada vez que ele chega no ambiente, ele vai conquistar mais um pouquinho daquele ambiente. Então, até o local onde fica a rampa e onde fica o túnel, é preciso que esteja muito igualzinho. Então, quando a gente faz uma faxina, vamos limpar a sala, a gente tem que, olha, vamos olhar primeiro onde é que estava arrumado isso, porque tem que voltar para o mesmo lugar. Porque o bebê, quando chega, ou ele vai retomar aquele projeto que ele já tinha, de tentativa de subir naquela rampa, de tentativa de entrar no túnel. O túnel é uma coisa muito particular, não são todos os bebês que entram de cara, né? Porque o bebê, ele vai lá e ele não sabe se dá para sair, se dá para voltar, é uma coisa esquisita para ele aquele túnel. Então, o túnel não pode estar arrumado de forma diferente. O túnel que eu digo é aquele objeto de madeira que a gente apoia no chão, né? Então, ele não pode estar diferente, porque vai causar estranhamento e vai fazer com que o bebê volte atrás daquilo que ele tinha planejado para fazer, ele pode ficar com medo. Então, assim, é importante que a sala se mantenha, pelo menos para o bebê, é importante que a sala se mantenha muito parecida, sempre quando ele chegar, o máximo igual possível, porque ou ele vai retomar o projeto, ou ele vai atrás daqueles objetos que ele gosta, que traz para ele, então, uma segurança, porque ele já conhece como funciona. Então, quando a gente já conhece como funciona, é mais seguro, né? Não vai causar nenhum problema. Então, ele vai direto naquelas bolinhas, porque ele sabe como funciona, ou ele vai direto naquele projeto da bolinha que entra no cano, porque ele percebeu que ontem a bolinha entrava no cano, então ele vai repetir para confirmar, para tentar uma outra bolinha maior, para ver se passa também. Então, ele tem projetos. Então, o ambiente preparado, respeitando o bebê, é esse ambiente que não pode ser toda hora mudado. Então, o que a gente pode fazer, assim, que eu vi bastante também no estágio, é que assim, a gente pode ter objetos guardados que a gente pode oferecer ao longo do dia, se o bebê fica com a gente durante muito tempo do dia, todos os dias, já está acostumado, já está super apropriado daquele espaço, já está super bem relacionado com aquela educadora. Quando ela for oferecer uma coisa nova para ele, e não mudar o ambiente, mas oferecer uma coisa nova a ele, ele vai ter toda a segurança de receber aquela novidade para poder explorar também. Então, não vai ser problema. Mas são coisas muito pontuais que podem acontecer, né? Objetos que vão aparecendo de forma pontual, diferente da gente mudar o ambiente. Eu tô aqui lembrando, Giovana, assim, os bebês que têm essa oportunidade, né, de viver o movimento livre, o quanto que eles vão conhecendo do próprio corpo, né, e num ambiente que está cuidado, né, preparado com essa atenção de garantir a segurança para eles, né, eles não se colocam em risco, né?
Então, esse final de semana, inclusive, eu vi a situação, né? A Juju, ela estava diante de uma escada. A Juju é uma bebê que a gente conhece, tá, gente? Então, estou compartilhando aqui para contar um pouco para a Giovana, mas também compartilhar com vocês como que o bebê que pode, né, que tem o espaço para ele se mover livremente, conhecer o próprio corpo, ele não vai viver Sim. situações em que ele identifica que ele não dá conta, né? Então, a Júlia estava do alto de uma escada, né, os irmãos desceram e ela parou no alto da escada e ela não desceu. Né? E aí ela olhou e ela pediu o colo, né? E aí as pessoas dizem, o que que faz? Desce com ela no colo, né? Porque Claro, ela ela não pediu tem conta de ajuda. descer sozinha. Depois, ao longo do dia, ela subia a escada de cimento, subia a escada todinha, sei lá, uns 15 degraus, 12, 15 degraus. Subia, chegava lá em cima, ela fazia o que tinha que fazer lá em cima. Na hora de descer, ela parava e solicitava ajuda. Ela fez isso ao longo do dia. Chegou mais ou menos à tarde, o que que ela já fez? Ela subiu 4 degraus, olhou para baixo. Subia mais um pouquinho, olhava para baixo. Sabe que a gente que está observando consegue perceber que a criança está analisando. Ela está analisando aquela, nesse caso, a escada, está analisando a relação com o próprio corpo. Foi muito interessante que chegou no final da tarde, ela já subia 4 degraus, descia 3 em 4 apoios, ela subia em 4 apoios, né? A mão, o joelho ali. Sim, sim, Aí sim. ela já no final do dia descia a escada, né? Subia 4 degraus, descia 3 em 4 apoios, no último ela ficava de pé, segurava no corrimão e descia. Né? Então, trazer essa experiência de uma criança que tem a possibilidade de conhecer o próprio corpo, né? Sim. Que diante de uma escada que ela tinha que descer, ela não se aventurou a descer, e ao longo do dia, ela foi vivendo aquela escada e a relação do corpo dela com a escada, e percebeu Sim. que, bom, eu vou daqui, eu consigo descer, né? Como é Sim. importante a gente olhar isso. Mas também, isso eu acho muito importante, porque tem muitos educadores ouvindo a gente, e a gente lá na Infanciarte já pegou algumas situações assim, né, Giovana? Quando a gente vai Sim. receber crianças que já andam e que a gente não sabe qual foi a oportunidade que elas tiveram de lidar com o próprio corpo, a gente tem que Claro. ter mais cuidados, porque elas podem sim se Isso. colocar em situações que elas podem se Isso, eu ia machucar. falar isso. A gente no quintal, por exemplo, tem o tanque de areia, né? Então eu já vi situação da criança entrar e sair como se estivesse saindo, você tem que estar ali perto, né? Porque ela não tem essa noção, né? Então, isso para a gente que trabalha em ambientes coletivos, que a gente vai receber na escola, crianças de 1 ano, 2 anos, que já chegam andando e a gente não sabe como foi a conquista delas para chegar a andar, né? Tem alguns Uhum. objetos, alguns materiais ou algumas situações que a gente vai estar mais atento, porque ela pode sim, né? Ela não tem tanta noção do corpo, então ela pode tentar ir além do que ela dá conta, né? Então, acho que Uhum. contei essa história aí da Júlia, mas porque eu acho que é importante, porque às vezes as pessoas escutam, então, né, motricidade livre, vou deixar o bebê. Se a gente não conhece como foi, né, a conquista da criança para chegar a andar, a gente precisa preparar o ambiente de um jeito que não tenha risco para a gente conhecer, né, como é que ela lida com o Isso. próprio corpo, né? Acho que se você puder também trazer alguns elementos nesse sentido, né, porque a gente que trabalha em espaço coletivo lida muito com isso, né? De receber Sim, crianças que a gente não sabe como que elas chegaram, né, até o caminhar, né, o andar. exatamente. Então, uma coisa importante a dizer que a Júlia teve essa coragem e, e esse respeito ao próprio corpo, ao que ela podia fazer naquele momento, porque ela estava num ambiente seguro, ela estava com o olhar de um adulto seguro próximo dela, por isso ela pôde aos pouquinhos, no tempo dela, conseguir essa conquista, né, o que é ótimo. Porque é isso, a gente encontra também muitos pais, quando a criança se coloca em risco, que no nosso ambiente é o risco controlado, porque a altura é muito pensada, né? Apesar de ser uma rampinha, é uma rampa que é muito adequada. Se caso ele caia, ele consegue se organizar. Mas os pais vêm com muito medo, né? Então, assim, muitas vezes a criança sobe e o pai fala, e faz aquela reação de que vai segurar, vai cair, vai cair. Falta também essa relação de confiança que precisa ser construída,
de confiar que ele não vai cair, mas tem um trabalho anterior a isso, que é aquilo. Ele, voltando a dizer, a todas as atitudes autônomas dessa criança só podem ser feitas se foram feitas autônomas também desde o princípio no olhar do adulto. Então, essa criança não vai se colocar em risco se ela entender do próprio corpo dela. E esse entendimento do próprio corpo só vem com a experiência prévia. Ela precisa ter experimentado muito esse corpo para entender que ela não vai poder subir de qualquer jeito naquela rampa, porque senão ela vai se desequilibrar e cair. Então, essa experiência de subir aos pouquinhos, de tentar entender o próprio corpo, ela vem com o tempo. Então, isso precisa ser construído. Então, quando a criança chega, a gente tem que entender se isso foi construído, se a criança tem esse cuidado, esse equilíbrio, que a gente percebe que é uma criança que teve essa experiência. Ela precisa ter experimentado muito para fazer isso com cuidado. Essa atitude também da mãe, dos pais que estão próximos, né, ou responsável, no caso, uma avó, uma babá, de cercar desse cuidado imenso. Às vezes a gente vê uma avó que tem um olhar diferenciado, ou uma babá que está trabalhando, que né, não pode deixar com que a criança machuque, se suje, sujou, então pior ainda, mas se machuque. Então, a babá fica naquele controle, e isso acaba atrapalhando essa atitude autônoma da criança e as experiências que ela vai precisar fazer para entender do seu próprio corpo. Nosso tempo está acabando, Giovana, tem só uns minutinhos. Já, minha filha. Voa, passa rápido, mas, né? Tem um comentário aqui nisso que a gente está falando, que assim, o fato dela conhecer os adultos presentes não dão essa segurança. Eu acho que você trouxe bem essa dimensão, né? É o adulto que ela conhece e esse adulto que conhece ela também, né? Exatamente, então, os dois lados. Tem que ter uma que... relação de confiança mútua, né? Não é só conhecer, mas é confiar naquela criança, confiar de que ela não vai descer a escada de qualquer forma, né? Ela vai entender. Eu estava com uma educadora uma vez também, que falou, estava com o menininho do ladinho dela, 1 ano e pouco, assim, bem ainda, estava firme já, mas estava caminhando de pouco, né, a gente percebia isso, e ela falou pro menino, vamos, vem, sobe aqui, vamos embora pra sala. E a escada, quando eu olhei a escada era imensa, eu falei, meu Deus, esse menino vai... E ele foi atrás dela, e se desequilibrou em alguns momentos, e ela olhava para ele e falou, tá tudo bem? Tá, tudo bem, então vamos. E ela do lado dele, sem dar a mão, esperando o tempo dele, ela respeitou o tempo dele, ou seja, eles se conheciam muito bem para que aquilo acontecesse. Então é isso, né? Não só conhecer, mas confiar. Confiança mútua. É isso. Essa relação, né? Esse vínculo construído, ele é fundamental, né? Não sei se dá tempo, mas acho que dá para você falar rapidinho, que entrou uma pergunta aqui, como que a instituição lida com eventuais acidentes, quedas e os pais? Olha, a gente tem muito pouca queda, é muito pouco, vou te falar a verdade. A gente pouco precisa, porque parece que a gente coloca muito em risco a criança, né? Não, a gente, para a criança, a gente respeita muito o tempo da criança, a gente vai fazendo uma relação de confiança, bem aos pouquinhos, e quando isso é construído de forma real, a criança não se coloca em risco. A criança vai para a rampa, a criança vai para a escadinha, vai para o triângulo, o que for que tiver a sala disponível para ela, de forma muito cuidadosa. Então, é ao contrário do que se pensa, as crianças que têm esse chão firme e que têm esse olhar e esse cuidado desde muito pequenininhas são as que menos se machucam, exatamente o contrário. Elas são muito mais, elas têm um equilíbrio muito firme, elas têm uma confiança muito grande no corpo porque elas experimentaram, que elas tiveram a oportunidade de experimentar. Isso. Está acabando o nosso tempo. Tenho só uma coisa aqui. A gente falou do planejamento anterior, mas é preciso observação prévia para conhecer os interesses da criança. É isso. Você está numa instituição coletiva, você vai receber a criança.
né? Então, a gente prepara esse ambiente com alguns objetos que a gente, mais ou menos pela faixa etária, né? Que a gente Ou faixa sabe etária, tem uma que vão dica, despertar isso. o interesse, né? Então, você coloca ali alguns, você organiza o espaço, você coloca alguma coisa ali, né? E aí é que você vai observar se daquilo que você ofereceu, qual foi, né, em que atividade a criança se envolveu mais. Então, de repente, se você coloca, dependendo de qual é a faixa etária, você coloca alguns potinhos, algumas peças que possam ser, né, coletadas nesse potinho, algo que ele possa, né, tirar de um lugar para o outro. Isso. Enfim, você colocou isso, você sabe que mais ou menos nessa faixa etária as crianças estão buscando esse tipo de atividade. Então, você vai oferecer alguns materiais que possibilitem. Faixa etária que já está na fase de construir, né? Colocar uma peça em cima da Uhum. outra. Você pode fazer isso com lata, você pode fazer isso com pecinhas mesmo de madeira. Você vai colocar ali objetos que ela possa empilhar, que ela possa viver, né, essa Uhum. tentativa. E aí você organiza, você ainda não conhece o grupo, mas você sabe que tem alguns materiais que são favoráveis para essa exploração naquela Aquela faixa etária. fase de Aí você desenvolvimento, organiza. exatamente. E aí sim, aí você vai conhecer as crianças, vai identificando, né, os interesses delas, e aí você vai como você já falou aí, né? A gente não muda esse espaço todo dia e cada dia que a criança chega é uma revolução, né? Porque isso causa Uhum. insegurança, né? Ela tá conhecendo aquele espaço, tá conhecendo aquele adulto, aqueles adultos no ambiente coletivo, as outras crianças. Então você mantém a sala, né? Tem instituição que fotografa, né? Porque às vezes se vai ter uma outra Sim, turma de exatamente. manhã, tem muito isso, instituição pública às vezes mais ainda, né? Então, a instituição, as Uhum. pessoas tiram, foi hoje com o celular é fácil, tira foto de como estava, o Tira que a criança estava foto de como estava fazendo, o ambiente, isso. né? E aí, quando a professora chega, tenta organizar pela foto, mais ou menos como estava no dia anterior, para que as crianças cheguem e encontrem aquilo que estava em andamento, né? Então, também tem Exatamente. esse olhar de que não é faz hoje e acabou hoje, né? Você falou disso, né? A Uhum. criança precisa, às vezes, ela leva dias, dependendo do que for, ela leva meses, investigando aquele material e o próprio corpo até ela e aos poucos, né? Exatamente. Uhum. Avançando aí nessas possibilidades dela, né? Então tem o lado da gente precisar conhecer as crianças, mas tem algo que a gente, por conhecer previamente, já seleciona algumas coisas que são favoráveis, né? Para exploração, para daquela faixa etária, né? Isso Acho que mesmo. é isso. Nosso tempo está acabando. A gente vai cair já já. Se você quiser dar uma fechada aí na nossa Não, o que conversa. precisarem de mim, eu estou à disposição pelo Instagram, por e-mail, giovanaolivieri@gmail.com. O que precisar de dúvida, estou sempre à disposição, porque é um tema que eu gosto muito de falar, é um prazer muito grande, então estou sempre à disposição. E a gente tem um curso que está sempre acontecendo pelo Infância e Arte também, sobre os bebês, trabalho diretamente com os bebês, que é um curso de vários encontros, que a gente pode falar de forma mais profunda, né, de cada tema. A gente pode ir um pouquinho mais além em cada assunto dos bebês. Isso aí. Esse curso de bebês, gente, a gente está na segunda turma, porque a primeira esgotaram as vagas, teve lista de espera. Então a gente está na Muito segunda bom. turma e tem algumas pessoas já interessadas aí que a gente ofereça num outro horário, que não seja à noite. Então vamos Legal. ver se a gente consegue em algum momento também fazer esse curso, talvez num sábado. Giovana, super Ótimo. obrigada mais Obrigada a uma vez você. pela Foi possibilidade ótimo. da gente aprender mais um pouquinho contigo, tá bom? Ah, é uma delícia. Gente, Obrigada. beijo, obrigada pela participação de vocês. A live vai ficar salva aqui no IGTV e depois vai para o nosso YouTube também, tá bom? Beijo, Giovana. Boa noite, Beijo, querida. pessoal. Tchau, boa noite.